Olá, eu me chamo Gabi e nesse vídeo eu e os meus colegas Amanda, Eurico, Mirna e Suzana vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento dos protocordados. Os cordados são todos os animais que possuem notocorda. A notocorda é uma estrutura de sustentação formada por tecido conjuntivo modificado com fibras colágenas. É um tecido muito rígido, ele é flexível, mas difícil de quebrar, e as fibras se movimentam sem partir o tecido. A notocorda pode estar permanentemente ou então fazer parte em algum momento da vida do ser vivo. Eles possuem sistema nervoso, que é formado por um tubo nervoso dorsal oco, apresenta também a formação de fendas faríngeas perfuradas. Estas são usadas para trocas gasosas e alimentação e também na reprodução, mas também servem para a captação de oxigênio e a limpeza do tubo digestivo. Além disso, os cordados são deuterostômios. A maioria dos cordados são vertebrados, porém apresentam alguns invertebrados, que são os protocordados. Então, nós podemos dizer que todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é um vertebrado. E o exemplo que podemos usar são os protocordados, representado por dois subfilos, Urocordata, das assídeas, que é essa daqui da foto, e os Cefalocordata, que são os anfioxos, que são esses aqui da foto. Os protocordados ou cordados inferiores são animais que possuem a notocorda, mas eles não possuem esqueleto ósseo. Já os cordados superiores são os vertebrados e possuem o esqueleto como base de sustentação do corpo, e a notocorda é presente somente na fase embrionária. Aqui estão algumas características gerais dos protocordados. A principal característica é a ausência de crânio e de coluna vertebral. Os protocordados, eles costumam viver nos litorais, enterrados na areia ou fixos às rochas e algas, e podem ser encontrados em vida livre ou formando colônias. Olá pessoal, eu sou a Amanda. Como foi aprendido no decorrer da aula, o anfioxo é um protocordado simples, ele faz parte do subfilo dos cefalocordados, que são muito utilizados nos estudos de embriologia devido às semelhanças deles com o desenvolvimento embrionário da maioria dos vertebrados, mesmo eles sendo invertebrados. Os cefalocordados, eles são dioicos, a fecundação deles é externa e o desenvolvimento deles é indireto. O destaque desse animal ocorre devido ao seu desenvolvimento embrionário, que apresenta um ovo muito semelhante aos ovos de grande parte dos mamíferos, sendo os ovos oligolécitos, que possuem uma pequena quantidade de vitelo. O óvulo do anfioxo apresenta uma segmentação total quase igual. Eu irei explicar sobre a clivagem, também conhecida como segmentação, que é o processo de divisões mitóticas que ocorre a partir da primeira ativação do zigoto. Tudo se inicia em torno de 1 hora após a fertilização do óvulo. Então, a primeira clivagem se inicia com a primeira divisão do zigoto aqui, em que há a divisão do zigoto de forma longitudinal, de ponta a ponta, verticalmente. E isso ocorre do polo animal até o polo vegetativo, formando ali os dois primeiros blastômeros, que são responsáveis pela futura simetria bilateral do animal. Logo em seguida ocorre a segunda clivagem, que é de forma vertical também, formando 4 células ou 4 blastômeros, Em seguida ocorre a terceira clivagem, que é de forma horizontal, não é mais verticalmente como a primeira e a segunda, e é subequatorial e perpendicular aos dois planos anteriores da divisão, originando a partir daí 8 células. E essa divisão subequatorial, ela faz com que os blastômeros resultantes tenham tamanhos diferentes, sendo eles micrômeros e macrômeros, sendo que os micrômeros são os menores e macrômeros são os maiores.
A partir disso, ocorrem várias divisões mitóticas até se formar 32 células, que se denomina a fase de mórula, que é bem aqui, que está presente aqui. E até a formação da mórula não há aumento de tamanho do embrião. Então, durante as próximas divisões celulares, começa-se a formar uma cavidade cheia de líquido. As divisões elas continuam ocorrendo e conforme elas avançam, o centro desse aglomerado celular começa a ser preenchido por um líquido, enquanto as células passam a se distribuir ao redor dessa região, né? Após esse processo, o aglomerado tomará a forma de uma esfera, chamada de blástula, e no final dessa segmentação, há a formação da blástula, e o estágio embrionário é caracterizado por uma camada de células, chamada de blastoderme, que envolve uma cavidade denominada de blastocele, e a observação da blastoderme permite o reconhecimento de micrômeros na região do polo animal e macrômeros no polo vegetativo. Então, a partir de todas essas divisões, né, ocorrem ainda várias outras, porém é formado, né, a blastocele ou a blástula, né. Temos aqui a blástula em corte, a blastoderme é toda essa região aqui com os micrômeros, a blastocele é essa região com os macrômeros, e essa é toda a parte de divisão mitótica e clivagem, também conhecida como segmentação dos anfioxos. A gastrulação é um processo que vai dar origem a 3 tecidos embrionários. E é um processo que pode se diferenciar em todos os cordados. No caso dos anfioxos, como foi explicado anteriormente, é um processo que pode ser utilizado como modelo para explicar a embriogênese. Como vocês podem ver na imagem, a gastrulação inicia quando as células no polo vegetativo migram para o interior da blastocele, que é chamado processo de invaginação. Essa migração dessas células ocasiona no desaparecimento da blastocele e no surgimento dos 2 primeiros folhetos embrionários, a externa, chamada ectoderme, e a interna, chamada endoderme. Uma outra estrutura que surge é o chamado arquêntero. Essa estrutura é uma cavidade do embrião. Esse arquêntero vai dar origem ao tubo digestório posteriormente, e logo no início dessa estrutura tem uma região chamada blastóporo, que é uma região de comunicação com o meio externo. Uma característica importante dessa região é que ela classifica se o indivíduo vai ser deuterostômio ou protostômio. No caso dos deuterostômios, essa região ela vai dar origem ao ânus, e nos protostômios ela vai dar origem à boca. O último tecido embrionário é formado a partir da parede do arquêntero, que é a mesoderme. Esse tecido ele vai formar 2 bolsas laterais entre o ectoderme e a endoderme, como podem ser vistas na imagem, e é ela que vai delimitar a cavidade no interior do embrião, chamada de celoma. Olá, eu sou o Eurico e vou falar um pouquinho sobre a neurulação. A neurulação é uma parte da organogênese que é responsável pela formação do sistema nervoso. Durante a neurulação, vai acontecer a formação do terceiro folheto embrionário, vai também ter a formação do celoma, da notocorda e do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Tudo começa pela gástrula, né? A gente pode pegar ela e fazer um corte transversal. Queremos conseguir identificar aqui o ectoderma, o mesentoderma e o arquêntero. O primeiro indício de formação do sistema nervoso é o achatamento na região dorsal, que vai formar a placa neural. As células do mesentoderma, nesse local, vão começar a se diferenciar em mesoderma e os demais em endoderma.
As células do ectoderma vão se dividir, recobrindo toda a placa neural que vai se afundando. No teto do arquêntero, o mesoderma começa a sofrer invaginações laterais. Enquanto é formado o tubo neural, o mesentoderma vai se diferenciando para formar o mesoderma, que são essas bolsas invaginadas que ficam aqui em ambos os lados. E a notocorda, que é esse bastão central e dorsal. Essa mesoderme forma pacotes celulares dorsais e longitudinais que vão ser chamadas de somitos, que são de extrema importância na organogênese, que ele vai originar os órgãos e os músculos. Os somitos vão crescer até se encontrarem na região ventral do embrião. A cavidade interna dos somitos vai ser chamada de celoma, e ela é completamente envolvida pela mesoderme. Esse estágio de desenvolvimento, chamado de neurula, já vai mostrar o plano fundamental de como será o organismo quando ele estiver adulto. Daí para frente serão diferenciar todos os tecidos e órgãos dos anfíxios adultos, na organogênese. Em grande parte dos vertebrados, a notocorda será substituída pela coluna vertebral, que vai se originar em outro processo. Já no anfíxio, ele vai permanecer assim por toda a vida.